Joãozinho fez todas as divisões possíveis com dois números diferentes, pertencentes ao conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Por exemplo, com os números 2 e 5, ele fez as seguintes divisões. 2 dividido por 5 e obteve como resultado 0,4, e 5 dividido por 2, obtendo como resultado 2,5. Letra A. Em quantas divisões Joãozinho obteve um resultado inteiro? Letra B. Em quantas divisões Joãozinho obteve como resultado um número maior do que 0,5? Item C. Quantos resultados diferentes foram obtidos por Joãozinho? Ao longo de toda a solução dessa questão, eu vou usar a seguinte estratégia. Eu vou representando aqui as possíveis divisões, imaginando essas divisões divididas em frações em que o denominador é 1, frações em que o denominador é 2, ou 3, ou 4 e assim por diante, até aquelas em que o denominador é 9. Na letra A, a gente precisa descobrir em quais desses casos os resultados são inteiros. Então, a gente vai olhar em cada uma das representações quantos resultados inteiros a gente vai poder obter. Vamos começar nos concentrando naquelas em que o denominador é 1. Veja só, é um pré-requisito do problema que eu faça divisões entre números diferentes. Então, não vale fazer 1 dividido por 1, assim como não valerá fazer 2 dividido por 2 e 3 dividido por 3. Então, basta eu perceber que, nesse caso aqui, em que o denominador é 1, qualquer número diferente de 1 que eu coloque aqui vai dar como resultado inteiro. Veja só, 2 dividido por 1 dá resultado inteiro, 3 dividido por 1 também, 4 dividido por 1 também, e assim por diante. Isso quer dizer que nessa primeira categoria, em que o denominador é 1, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos diferentes. Vou registrar isso aqui embaixo. Agora a gente vai se concentrar naquelas divisões em que o divisor é 2, ou seja, nas frações em que o denominador é 2. E aí a gente vai olhar lá para o nosso conjunto original, sabendo que não vale colocar o 2 aqui em cima. A gente vai olhar para o nosso conjunto original e pensar quantas são as opções que vão dar como divisão aqui um número inteiro. O 1 certamente não é, o 2 a gente não pode colocar. A partir de então, eu percebo que eu só vou conseguir resultados inteiros se eu colocar aqui no numerador números que sejam múltiplos de 2, como o 4, o 6 e o 8. Então, eu tenho mais 3 resultados aqui. Em seguida, a gente vai se concentrar nos casos em que o denominador é 3. Bom, quando eu coloco 1 e 2 aqui, esses números são menores do que 3. Então, eles já serão descartados porque não pode dar, ao colocar 1 e 2, eu não terei resultados inteiros. O 3 também está descartado porque a gente tem que fazer a divisão com números diferentes. Então, acima do 3, quem me interessa são aqueles que são os múltiplos de 3, como, por exemplo, o 6 e o 9. Então, aqui eu tenho mais 2 divisões me dando resultados inteiros. E agora a gente vai se concentrar naquelas que têm um denominador igual a 4. Você já percebeu que do 1 a 4 nada vai me servir. Esses 3 primeiros, porque dão resultado quebrado, menor do que 1, não me dá um resultado inteiro. O próprio 4 não pode, porque a gente tem que usar números diferentes. Então, a partir do 4, eu vou procurar aqueles que são múltiplos de 4. E eu só encontrei um múltiplo de 4, que é o 8. Agora nós vamos nos concentrar nas frações que tem como denominador o 5. Então, do 5 para baixo, eu não posso usar ninguém. A partir do 5, eu tenho que procurar os múltiplos de 5. O primeiro múltiplo de 5, depois do 5, seria o 10. Mas ele não está nesse conjunto, porque esse conjunto só vai até o 9. Então, significa que eu não tenho nenhum resultado inteiro com o denominador 5. Perceba que o mesmo vai acontecer para 6, 7, 8 e 9, porque o primeiro resultado inteiro válido aqui seria dividir 12 por 6, mas o 12 não está mais no conjunto. E aqui seria dividir 14 por 7, mas o 14 não está no conjunto. A mesma coisa aqui seria dividir 16 por 8 e 18 por 9, mas esses dois números não estão no conjunto. Então, significa que para todo o restante, eu não consigo encontrar divisões
que me deem um resultado inteiro. Então, a resposta da letra A é 8 mais 3 mais 2 mais 1, isso dá 14. Na letra B, a gente precisa descobrir em quantas dessas divisões o resultado é maior do que 0,5. A gente vai fazer exatamente a mesma análise, só que agora, em vez de buscar resultados inteiros, a gente vai buscar os resultados que são maiores do que 0,5, ou seja, maiores do que meio. Vamos começar olhando para as frações, para as divisões que tem como denominador o 1. Perceba que o 1 eu não posso colocar, mas todos os outros números, quando colocados aqui no numerador, vão dar resultado maior do que meio. Isso quer dizer que só aqui eu tenho 8 resultados. Agora vamos avaliar o que vai acontecer quando o denominador for 2. Se eu colocar o 1, o resultado vai ser exatamente igual a meio, mas o enunciado pede que seja maior. Então o 1 está fora. O 2 eu não posso colocar porque os números precisam ser diferentes. Quando eu coloco do 3 em diante, todos esses resultados são maiores do que 1. Então, todos eles me darão um resultado maior do que meio. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos botar mais 7 resultados para dentro da nossa contabilidade. Vamos agora pensar nos casos em que o denominador é 3. Se eu colocar 1 aqui, o resultado é 0,3333, que é menor do que meio. Mas se eu colocar 2, o resultado é 0,666, que é maior do que meio. Então, esse aqui, para a gente, está valendo. O 3 eu não posso colocar, porque eu não posso usar números iguais. Quando eu coloco do 4 em diante, todos eles me dão resultados maiores do que 1, o que naturalmente é um resultado maior do que meio. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais esse aqui, 7. Então, temos mais 7 resultados maiores do que meio. Agora vamos avaliar o que acontece quando o denominador é 4. Quando eu coloco 1 dividido por 4 é 0,25. Isso é menor do que meio. Quando eu boto 2 dividido por 4 dá exatamente meio, você viu que não pode porque o resultado tem que ser maior. Quando eu boto 3, aí o resultado é 0,75. Esse me interessa. Vamos marcar aqui. O 4 não pode. E do 5 em diante, todos são maiores do que 1, naturalmente maiores do que meio. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 6. Quando o denominador for 5, 1/5 é 0,2, está fora. 2/5 é 0,4, também não serve. 3/5 é 0,6, esse serve. 4/5 vai dar 0,8, também me serve. O 5 está proibido. E do 6 em diante, todos me dão resultados maiores do que 1, e resultados maiores do que 1 são maiores do que meio. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 resultados. Vamos agora avaliar os casos em que o denominador é 6. 1/6 é menor do que meio. 2/6, que é a mesma coisa que 1/3, é menor do que meio. 3/6 dá exatamente meio, mas esse não serve. 4/6 vai servir, porque ele ultrapassa a barreira do 0,5. A mesma coisa com o 5/6, o 6 não pode e todos os que vêm depois também vão me servir. Então aqui eu tenho 5 casos. Vamos agora passar para a análise das frações que tem como denominador o 7. 1 não vai servir. Bom, como é que a gente pode então refinar essa busca sem ficar experimentando um por um? Pensa comigo. Quando eu coloquei o 3 aqui, isso dava exatamente meio. Isso quer dizer que eu tenho que pegar tudo depois do 3. Foi o que a gente fez. Pegou o 4, o 5, o 7, o 8 e o 9. Eu posso usar essa mesma ideia para o 7. Essa fração, para dar meio, aqui em cima teria que ser 3,5, o que não é possível. Mas, se eu pegar qualquer numerador maior do que 3,5, isso vai servir, a não ser o 7, que não pode. Então, pensa comigo. Se a metade de 7 é 3,5, qualquer coisa acima de 3,5 serve, tirando o 7. Então, eu tenho 1, 2, 3, pulo 7, 4, 5 casos. A mesma ideia eu vou usar aqui. Para que aqui dê exatamente 0,5, o numerador teria que ser 4. Então, eu vou pegar todo mundo depois do 4, excluindo o 8. Então, vamos comigo. 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho
4 resultados. E aqui, para dar exatamente meio, a metade de 9 é 4,5. Então, eu vou pegar todos os números maiores do que 4,5, excluindo 9. Maiores do que 4,5 são 1, 2, 3, 4, e exclui o 9. Então, aqui eu tenho 4 casos. E agora, para fechar a letra B, basta a gente somar todas essas quantidades. A resposta vai ser 52. E, finalmente, na letra C, a gente precisa descobrir em quantas dessas divisões os resultados obtidos foram diferentes. Mas antes eu queria discutir com você, por que será que alguns resultados são iguais? Para responder essa pergunta, eu vou colocar alguns exemplos aqui. Imagine que eu divida 3 por 6. Esse resultado é igual à divisão de 2 por 4, que por sua vez é igual à divisão de 1 por 2. Por quê? Porque o 3 e o 6 podem ser simplificados e divididos por 3, de modo que o 3 vira 1 e o 6 vira 2. Da mesma forma que o 2 e o 4 podem ser ambos divididos por 2, simplificados, se transformarão em, respectivamente, 1 e 2. Outro exemplo seria 6 dividido por 4. Esse resultado é igual a 3 dividido por 2. Por quê? Porque tanto o 6 quanto o 4 podem ser divididos por 2, se transformando, respectivamente, em 3 e 2. Mais um exemplo. 9 dividido por 6 dá o mesmo resultado que 3 dividido por 2. Por quê? Porque tanto o 9 quanto o 6 podem ser divididos por 3, de modo que o 9 se transforma em 3 e o 6 se transforma em 2. O que está acontecendo aqui, e causando essa repetição de resultados, é que o numerador e o denominador sempre puderam aqui ser simplificados. Então, o truque para que a gente obtenha resultados diferentes é montar frações em que essa simplificação não possa acontecer. E para que essa simplificação não aconteça, é necessário que o numerador e o denominador sejam números primos entre si. Então, o que a gente vai fazer para resolver esse item é repetir a nossa análise, só que agora procurando fazer frações em que o numerador e o denominador são primos entre si. Então, vamos começar pela fração que tem como denominador o 1. Qualquer número que eu coloque aqui vai funcionar, não vai ter simplificação. Então, para denominador igual a 1, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Então, vamos registrar aqui. Agora, quando o denominador é 2, eu posso colocar aqui o 1, o 2 eu não posso. Eu posso colocar o 1, posso colocar o 3, o 4 dá para simplificar, o 5 não, o 6 dá para simplificar, o 7 não, o 8 dá para simplificar, o 9 não. Percebe então que eu tenho 5 resultados possíveis. Vamos agora avaliar o que acontece quando o denominador é 3. Se eu colocar o 1 aqui, não há simplificação. O 2 também não. O 3 está proibido. O 4 também é possível. O 5 também funciona. O 6 simplifica. Esse não serve. O 7 e o 8 também servem, mas o 9 simplifica. Então, nesse caso, a gente criou mais 6 resultados. Vamos agora avaliar o que vai acontecer quando o denominador for 4. Então, se eu colocar 1 aqui, funciona. O 2 não, porque simplifica. O 3 funciona. O 4 está proibido. O 5 funciona. O 6 é simplificável. Não dá. O 7 é bom. O 8 também simplifica. E o 9 é bom. Então, a gente criou mais 5 resultados possíveis que nos satisfazem aqui. Vamos agora avaliar o que acontece quando o denominador é 5. O 1 serve, o 2 serve, o 3 serve, o 4 serve, o 5 não, o 6, o 7, o 8 e o 9. Praticamente todos, com exceção do 5. Então, eu tenho aqui 8 casos. Vamos avaliar agora com o denominador sendo 6. O 1 serve, o 2 não, o 3 não,
o 4 também não, o 5 serve, o 6 está proibido, o 7 vai servir, o 8 dá para simplificar e o 9 também. Então aqui a gente só tem 3 resultados. Vamos agora avaliar o que acontece quando o denominador vira 7. O 1 funciona, o 2 também, o 3, o 4, o 5, o 6, o 8 e o 9. O único que não funciona é o 7, então a gente tem de novo 8 resultados. E agora quando o denominador for 8, o 1 funciona, o 2 não. O 3 funciona, o 4 não. Vamos anotando aqui. O 4 não. O 5 funciona, o 6 não. O 7 funciona, o 8 não. E o 9 funciona. Então a gente tem 5 resultados. E finalmente com o denominador 9. Vamos ver, o 1 funciona, o 2 funciona, o 3 não porque simplifica, o 4 funciona, o 5 também, o 6 simplifica, o 7 serve, o 8 também, o 9 não, porque é um número igual. Então aqui eu tenho 6 resultados. A soma de todas essas quantidades vai dar 54, que é a resposta do item C.